Olá a todos, bem-vindos ao canal EnGThink. No vídeo de hoje vamos discutir sobre este sensor que eu tenho aqui, que trata-se de um sensor de proximidade de efeito Hall, podendo ser aplicado aí, inclusive, industrialmente. Vamos entender o seu funcionamento, as conexões necessárias, a função de cada fio para a sua conexão. E no final, uma demonstração prática para a conexão deste sensor com um relé. Bom, o sensor que eu acabei adquirindo, eu comprei da China. Ele vem nesta embalagem, como vocês podem observar, e contém alguns itens que vamos aí explicar para que serve cada um. Bom, vamos aí remover aí o sensor de dentro do pacote plástico. Como vocês podem ver aqui, temos, além do sensor, estas duas porcas e estas duas arruelas. Um outro item muito importante trata-se deste ímã, que justamente vai ser necessário para fazer com que ocorra o acionamento do nosso sensor de efeito Hall, justamente porque o sensor de efeito Hall trabalha com um campo magnético, então o ímã é requerido para fazer o acionamento do sensor. Bom, aí nós temos as duas porcas, também com as duas arruelas, como vocês podem observar aí, que vão servir aí para realizar a fixação do sensor. Então, como vocês podem observar, o corpo do sensor ele é todo roscado, como se fosse um parafuso. Então, aí se coloca a primeira porca, depois se coloca essa arruela, que é uma arruela de pressão, tá certo? Então, vem a superfície ou a peça onde vai ser fixado o sensor, após a próxima arruela e, por final, a contraporca para efetuar o aperto do sensor na peça onde ele será fixado. Na parte de trás do sensor é possível observar que existe um LED vermelho que serve justamente para informar, através do feedback visual, se o sensor está acionado ou não. Outras informações relevantes podem ser encontradas na etiqueta do sensor. Como vocês podem observar, temos aqui o fabricante e o modelo do sensor neste lado da etiqueta. E no outro lado da etiqueta temos a informação que é um sensor de efeito Hall. Temos também aí um esquemático com as cores dos fios para fazer as conexões. Depois temos aí a tensão de alimentação, corrente máxima de saída, o tipo de saída do sensor, que é NPN com o contato normalmente aberto, normally open, NO, e por fim temos aí a distância de atuação, que é de aproximadamente 10 milímetros. Algo que vamos comprovar na prática fazendo aí os testes com o ímã fornecido com o sensor e também com outro ímã que possui um campo magnético mais intenso. Então vamos comprovar na prática essa comparação e a distância de atuação do sensor para estes dois ímãs. Partindo agora então para a parte prática, já tenho aqui montada nossa parte de alimentação do sensor. Basicamente temos aqui um conversor DC-DC, que nada mais é do que uma fonte USB que vai poder ser ajustável aí com 24 volts para nossos testes. Então temos aqui os 5 volts por este conector fêmea USB. Vamos conectar aqui no nosso conversor DC-DC. Bom, aqui já temos aí em torno de 24,5 volts, como vocês podem observar aí no display. Também é possível fazer o ajuste aí através desse potenciômetro, fica aí próximo à saída dos fios, como vocês podem observar aí, pode se ajustar. E aí temos os fios, o fio marrom aí que vai ser aí o positivo na saída da fonte. E aí temos o fio azul, que vai ser justamente o negativo da fonte para conectar o negativo do sensor. Como vocês podem observar, eu utilizei dois conectores aí para facilitar a conexão com o sensor. Então agora vamos conectar o fio marrom no conector da direita, como vocês podem observar, que é justamente o positivo da fonte com o positivo do sensor. E agora vamos conectar o fio azul, que é o negativo da fonte, com o negativo do sensor. A alimentação do sensor já conectada, como vocês podem observar aí no LED não existe nenhuma indicação de atuação. E por fim ainda temos o fio preto, que é justamente a saída do sensor de efeito Hall, no qual vamos conectar um multímetro para podermos fazer aí as medições
e verificar a saída em termos de tensão que o sensor de efeito Hall vai proporcionar ao detectar um campo magnético através do ímã. Fazendo a conexão então, a ponteira vermelha do multímetro vai ir conectada no fio preto e a ponteira preta do multímetro vai ir conectada justamente no negativo da fonte, que está conectado no negativo do sensor. Vamos agora então energizar o multímetro, ajustado em tensão contínua, e aí podemos observar que já temos aí, medindo na saída do sensor, 23,3 volts, que é um pouco menos do que a tensão de alimentação do nosso sensor de efeito Hall. Então, podemos observar que, quando o sensor de efeito Hall não está atuado, nós temos na saída em torno da tensão de alimentação, ou seja, um pouco menos que a tensão de alimentação do sensor de efeito Hall. Essa tensão de saída, mesmo com o sensor sendo normalmente aberto, de algo em torno de VCC, é justamente porque o sensor possui característica de ser NPN. Muito bem, agora vamos fazer as provas através da atuação do sensor com o ímã que veio junto com o sensor e vamos ver como vai ser o comportamento da saída. Através da medição, observando aí a tensão medida no multímetro da saída, através do fio preto e vermelho. E além disso, vamos verificar aí na parte de trás do sensor o comportamento do LED vermelho com relação à atuação ou não do sensor de efeito Hall. Muito bem, partindo agora para o teste com o ímã, como vocês podem observar aqui, vamos aproximando o ímã lentamente e aí já podemos observar com a distância menor daí do que 10 milímetros do ímã com relação à ponta dianteira do sensor, que já temos aí uma alteração na tensão de saída para 0 volt, bem como a atuação do LED para o estado de ligado. E ao afastarmos o ímã, temos aí a transição do LED para apagado e a tensão do multímetro na saída do sensor para 23,3 volts. Retornando o ímã então para uma distância menor que 10 milímetros, temos a atuação, afastando, temos aí a desatuação. Outro ponto importante de salientarmos é com relação ao ímã, justamente porque ele possui dois polos magnéticos, sul e norte. Então, a atuação do sensor de efeito Hall para este modelo é através do polo sul. Então, uma vez que o polo sul está a uma distância menor que 10 milímetros, temos a atuação. Agora, caso o polo seja o norte, como podemos observar agora, é possível observar que não há nenhuma atuação do sensor de efeito Hall para o polo norte. Mesmo aproximando o máximo possível ao sensor, não há qualquer detecção. Agora, é possível observar que invertendo temos aí a volta da atuação pelo polo magnético sul do ímã. Fazendo mais um teste agora com outro ímã, este já com os polos sul e norte identificados. Vou fazer aproximação pelo polo sul através de uma chave para ficar melhor de visualizar, fazendo com que ocorra a atuação do LED e alteração da tensão de saída. Agora, se testarmos com o polo norte, podemos observar aí que não há qualquer detecção por parte do sensor de efeito Hall através do polo norte magnético do ímã. Muito bem. Outro ponto importante de se enfatizar é com relação à distância de atuação do sensor de efeito Hall. Para este modelo, como havia citado anteriormente, nominalmente ela é de 10 milímetros. Então, vamos colocar aqui uma régua e vamos fazer a prova justamente medindo essa distância para a atuação do sensor de efeito Hall. Com o zero da régua, então, na parte frontal do sensor, aproximamos o ímã com a chave e verificamos aí que a atuação ocorrerá com aproximadamente 7 a 8 milímetros de distância com relação à parte frontal do sensor, ou seja, menos que os 10 milímetros da etiqueta. Então, quando afastamos o ímã, podemos observar aí que
a desativação do sensor ocorre com uma distância de aproximadamente 10 a 11 milímetros. Então, existe uma esterese para ativação e desativação de aproximadamente 2 milímetros. Ou seja, a ativação é aproximadamente com 7 a 8 e a desativação é em torno de 10 a 11 milímetros de distância. Muito bem. Além disso, podemos utilizar outros ímãs, ao invés de utilizarmos o que vem junto com o sensor. Eu tenho aqui um outro ímã de neodímio que possui uma intensidade maior. Então, vamos observar qual o comportamento do acionamento com relação à distância do sensor de efeito Hall. Realizando a aproximação, então, com o polo sul deste ímã de neodímio, a atuação ocorre com uma distância de aproximadamente 15 milímetros. Uma distância bem superior aos 10 milímetros informados na etiqueta. E quando fazemos aí o afastamento do ímã, podemos observar que a distância de desativação já passa para algo em torno de 17 milímetros de distância. Em resumo, se observa que com o ímã de neodímio, com maior intensidade de campo magnético, temos aí a atuação do sensor com distâncias maiores. Porém, a esterese entre ativação e desativação permanece praticamente a mesma para ambos os ímãs. Bom, agora vamos para a parte final do vídeo, onde vamos fazer o teste com um relé. Então, esta é uma vantagem desse tipo de sensor com características industriais com relação ao sensor de efeito Hall eletrônico, justamente porque a corrente de saída que o sensor de efeito Hall industrial oferece é muito maior do que algo em torno de 300 mA, e se comparado aos 40 a 50 mA do sensor de efeito Hall eletrônico, então se vê aí a superioridade, podendo então acionar a bobina deste relé diretamente sem a necessidade de qualquer componente eletrônico a mais no circuito. Especificamente para este sensor de efeito Hall que eu tenho aqui, a característica de saída dele é NPN, o que significa que o seu acionamento vai ser mudando a saída para 0 volts. Então devemos seguir aqui o esquema conforme a etiqueta, ligando o negativo da carga ao fio preto, ou seja, a saída do sensor. E aí fazendo a conexão do positivo da carga conectada diretamente no positivo da fonte. Isto justamente devido à característica do sensor ser NPN. Então temos aqui a bobina do relé, com a indicação dos terminais A1 sendo conectado no positivo e também o terminal A2-, onde vai ser conectado o fio preto de saída do sensor de efeito Hall. E já no outro lado nós temos aqui os contatos do relé, tendo aí os terminais 11, 14 e 12, justamente onde se faz a conexão com a carga que vai ser acionada pelo relé. No caso específico desse teste, não vamos utilizar estes contatos. E aqui na parte superior do relé, existe aí um esquemático com a informação dos terminais do relé. Partindo então agora para as conexões, vamos remover o multímetro, vamos remover a conexão do fio vermelho, que é a saída do sensor, e vamos remover também a ponteira do fio preto do multímetro. E agora vamos fazer aí a conexão com os terminais do relé, começando aqui pelo terminal A1, conectando o positivo, ou seja, o fio marrom, que vai conectado no positivo da fonte, justamente como está na etiqueta. E agora fazemos a conexão do fio preto, que é justamente a saída do sensor de efeito Hall, na bobina, no terminal A2, ou seja, no terminal negativo da bobina do relé. Muito bem, agora já temos as conexões com o relé prontas.
basicamente temos o fio preto, que é a saída do sensor de efeito Hall conectado no terminal A2-, e o fio marrom conectado diretamente no positivo da fonte. Agora então vamos utilizar o ímã, vamos fazer aqui uma pequena organização. Pegamos o ímã aqui na chave e vamos aproximar aí do sensor de efeito Hall e verificar se ocorrerá a atuação do relé. Aproximando então, temos aí, ao chegar na distância de atuação, o acionamento do relé, mostrando aí através tanto do LED do relé quanto do LED do sensor. E uma vez que afastamos o ímã do sensor, temos aí a desativação tanto do sensor quanto do relé, fazendo assim com que o relé responda justamente pela ativação e desativação do sensor de efeito Hall. Bom, pessoal, por este vídeo era isso. Espero que tenham gostado. Se sim, deem like e caso apreciem esse tipo de conteúdo, inscrevam-se no canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!